Oi, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 6 da disciplina de Ciências. Estudamos sobre o corpo humano nas aulas anteriores e hoje vamos começar a estudar sobre sistemas do corpo humano em específico. Começando então com o sistema ósseo ou sistema esquelético. Os objetivos da nossa aula então são conceituar e entender o que é o sistema ósseo, apontar as funções do sistema ósseo, descrever os principais tipos de ossos, visando suas características estruturais, conhecer os principais ossos do corpo humano e a sua estrutura, e definir fósseis e notar sua não decomposição. Vamos lá. Retomando. Então, na aula passada, você estudou aí acerca do corpo humano, compreendendo que acerca dos sistemas do corpo humano, compreendendo que eles são um conjunto de órgãos que trabalham a fim de desempenhar diversas funções essenciais para a nossa sobrevivência. A partir dessa aula, você fará o estudo mais aprofundado acerca de determinados sistemas. Então, hoje você vai começar a estudar aí o sistema ósseo. Então, o sistema ósseo. O sistema ósseo, que também é chamado de sistema esquelético, é o conjunto de ossos do organismo que dão suporte para os músculos, protegem os órgãos vitais. Nós temos alguns órgãos que são em destaque no nosso corpo humano, porque eles não podem ter nenhuma falha por nenhum instante, senão realmente vai ser algo bem sério, bem comprometedor para a vida do indivíduo. Eles dão forma ao corpo e permitem também aí a nossa locomoção. Tá? Então, o sistema ósseo é o conjunto de ossos que o nosso corpo possui com essas funções que eu já citei. O osso. O que é o osso? Como eu posso definir? O osso ele é uma estrutura muito resistente, pois tem a capacidade de se regenerar quando sofre uma fratura. Então, quando alguém quebra um osso, pode notar, a pessoa vai estar utilizando ali o gesso para que o osso ele possa se reconstruir ali, que um osso possa se ligar no outro e se regenerar, ou seja, formar novamente. Então, o osso ele é uma estrutura aí que tem bastante resistência, mas que às vezes as pessoas acabam, dependendo da situação, sofrem um acidente e acabam quebrando aí um osso. Então, os ossos eles apresentam uma classificação que se dá através da sua estrutura. Então, a gente tem uma classificação, a gente vai ver agora os tipos de ossos, tá? E a gente vai definir através de comprimento, largura e espessura. Logo, os principais tipos de ossos são os longos, os curtos e os laminares ou os ossos planos. Então, a gente vai estudar essa classificação aí. Só para entender melhor essa questão de comprimento, largura, espessura, profundidade, então assim, a gente tem definido como comprimento a maior parte o maior lado, digamos aqui nessa caixa, o maior lado, a largura é o menor e a profundidade é o quê? Esse volume, esse profundo aqui, tá? Lembrando que às vezes comprimento e largura nem sempre são a maior e menor parte, porque às vezes o que acontece? Imagine que isso daqui fosse um cubo, ambos teriam o mesmo tamanho, tá? Então pode acontecer de comprimento e largura ter exatamente o mesmo tamanho. Se não tem, então quer dizer que a largura é menor e o comprimento é maior. Então, começando aqui com os ossos longos, vamos entender essa classificação dos ossos aí. Lembrando, essa classificação se dá pela estrutura do osso e não por onde ele está localizado, enfim, se dá pelo como ele é, como eu visualizo esse osso, tá? Então, os ossos longos são ossos que apresentam comprimento maior que a largura, comprimento muito maior do que a largura. Notem que aqui nós temos o comprimento e a largura é só isso daqui, tá? Nesse tipo de osso, a gente pode perceber duas partes distintas. Nós temos uma classificação ainda nos ossos longos, a gente ainda tem partes desses ossos longos. Nós temos a diáfise e a epífise. O que é isso? A diáfise é a parte central do osso, essa flechinha verde aqui. Tá? A diáfise é essa parte mais centralizada. E a epífise é a extremidade, ou seja, as lateraisinhas aqui em cima e embaixo, ou seja, aqui a flechinha roxa, tá? Então, diáfise, o centro, epífise,
as pontinhas ali. Assim sendo, cada osso longo apresenta uma diáfise e duas epífises, certo? Uma diáfise e duas epífises. Exemplos de ossos, exemplo de um osso longo, o fêmur, que é o maior osso que a gente possui no corpo humano, que é esse osso presente na coxa. Num adulto, o fêmur tem cerca de 50 centímetros. Agora, os ossos curtos. Os ossos curtos são aqueles que possuem largura proporcional ao comprimento, ou seja, largura e comprimento é a mesma coisa, não tem essa diferença ali de largura pequenininha e comprimento realmente uma grande diferença. Aqui, a largura e o comprimento vai ter o mesmo tamanho. E não tem nenhuma dimensão sobressaindo as demais, ou seja, a largura, comprimento e a espessura tem meio que aí o mesmo tamanho, tá? Exemplo de osso, os ossos do carpo. Os ossos do carpo são esses ossos presentes aqui na nossa mão, tá? Os ossos planos. Os planos são os ossos que possuem largura e comprimento maior do que a espessura. Então, se eu for medir a largura e o comprimento, vão ter muito mais do que a profundidade, do que a espessura. Ou seja, a espessura é um pouquinho mais fininha, apresentando a aparência de uma lâmina. Por exemplo, os ossos do crânio. Aqui a gente possui os ossos do crânio, né, que dão sustentação aí à nossa cabeça. Percebam que largura e comprimento são maiores e a questão da espessura, são ossos bem fininhos, eles não são ossos grossos. Quantos ossos tem no corpo humano? Talvez vocês já viram isso, talvez antes, já em aulas de educação física, talvez já foi trabalhada essa questão de ossos do corpo humano. Quantos será que a gente possui? Então, um bebê, ele conta com cerca de 300 ossos quando ele nasce, tá? Mas conforme ele vai crescendo, o que acontece? Desses 300, alguns vão se unir. Então, vamos imaginar dois ossos que se unem e daí vão formar o quê? Um osso, tá? Então, quando a pessoa se torna adulta, ela vai ter 206 ossos. Então, diversos ossos desses 300, eles vão se unindo e formando apenas um osso, tá? O maior osso é o fêmur, como eu já citei anteriormente, que é esse osso que nós possuímos na coxa, com cerca de 50 centímetros. E o menor osso é o estribo, ele é localizado aqui no nosso ouvido, ele possui 3 milímetros, bem pequenininho, tá? Se vocês quiserem ver o tamanho, vocês peguem lá na régua, entre o 0 e 1, peguem 3 risquinhos ali, né? Então ele tem menos de 1 centímetro. Esses são, então, o maior osso e o menor osso do corpo humano. Até podem fazer uma anotaçãozinha lá no caderno, tá? Então, o fêmur, 50 centímetros, e o estribo, 3 milímetros. Lembrando aqui, pessoal, o estribo é meio que padrão para todos, mas o fêmur, isso vai variar conforme a altura da pessoa. É óbvio que uma pessoa de 1,90 m e uma pessoa de 1,50 m, ambas adultas, elas vão ter o tamanho do fêmur diferente, tá? Então, é um padrão aqui para uma pessoa numa estatura mediana. Os fósseis. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre fósseis, tá? Fósseis são esses ossos aí que servem como estudo da história. Então, os fósseis são restos de seres vivos que viveram há muito tempo e que hoje são estudados a fim de conhecer mais essas sociedades. Então, através dos fósseis, hoje os historiadores conseguem compreender como era o modo de vida, como era a estrutura do corpo, né, questões específicas lá da antiguidade. Por que a gente sabe dados, por exemplo, da pré-história, que foi há tantos milhões de anos e hoje a gente tem conhecimento? Através aí dos fósseis e de restos deixados, né, objetos, por exemplo, pinturas rupestres. Note que após a morte, o corpo humano ele vai se decompor, tá? A gente quando encontra, né, quando os historiadores encontram civilizações antigas, eles não encontram o corpo todo lá perfeito, a aparência da pessoa como era, cabelos, pele. O que eles encontram? Os fósseis, os ossos. Então, os ossos e os dentes, eles ainda permanecem. E por que o resto se decompõe
e os ossos não se decompõem? Vamos entender. Então, para entender essa questão, primeiro é preciso compreender a razão da decomposição. Quando eu tenho um alimento, né, vamos imaginar aí uma fruta, eu descasco a minha fruta, jogo ela lá na composteira, depois de alguns dias, dependendo da fruta, né, dias, semanas, o que vai acontecer? Esse resíduo, esse lixo, ele não vai mais estar lá, ele vai se decompor, porque ele é orgânico, tá? Por que ele se decompõe? Então, após a morte de seres humanos, animais, vegetais, né, restos aí de alimentos, esses são consumidos por fungos e por bactérias que estão presentes aí no ambiente. Por isso, se você deixar, por exemplo, uma fruta estragada no seu quintal, em alguns dias ela vai desaparecer. Portanto, a pele, os músculos, os pelos, entre outros componentes do corpo humano, são consumidos aí por fungos e bactérias que estão no ambiente. Por isso que ocorre essa decomposição do corpo humano. Motivo, tá? Então, por que será que os ossos e os dentes, eles não se decompõem? Obviamente que, percebendo que essa decomposição ocorre por meio do consumo aí das bactérias e dos fungos, né, eles consumir esses restos, a gente percebe que os dentes e os ossos, eles não são consumidos pelas bactérias, é a única razão. E por que eles não são consumidos? Os dentes e os ossos, eles são compostos por um material chamado fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio é um material que não é digerido pelos micro-organismos. Automaticamente, o que vai acontecer? Ele vai permanecer lá intacto. Por quê? O que iria fazer com que ele que ele entrasse em decomposição seria o consumo por fungos e bactérias. Então, nesse caso, é por isso que os fósseis vão permanecer intactos e que bom, porque isso faz com que a gente possa estudar essas civilizações antigas. Alguns ossos do corpo humano. Vamos citar aqui alguns ossos para vocês compreenderem, alguns dos principais, tá? O crânio, a função do crânio é proteger o cérebro e dar suporte aí ao nosso rosto, à nossa estrutura facial. Aqui nós temos a imagem, então, de um crânio, todos nós possuímos esse osso, tá? A mandíbula, tá? A mandíbula aqui, ela é bem importante também, porque ela tem a função aí de mastigar, de triturar e de engolir o nosso alimento, auxiliando o estômago e os intestinos, visto que assim ele será mais triturado e mais simples de ser digerido ou eliminado. A gente já viu ali sobre o sistema digestório na aula anterior, e nós vimos que o sistema digestório ele vai fazer com que o alimento se torne, né, ele está grande e cada vez se torne algo menor, que se forme uma estrutura menor. E graças à mandíbula vai acontecer o quê? Esse alimento vai conseguir já descer aqui pelo meu esôfago, e ele já vai estar bem triturado, bem formado para chegar aí no meu estômago. A caixa torácica, também conhecida como costelas ou mesmo tórax, tá? Tem a função de proteger os pulmões e o coração. Então, são dois órgãos, né? A gente viu ali que os ossos, além de tudo, eles protegem órgãos vitais, muito essenciais. Nesse caso aqui, os pulmões e o coração, então, os pulmões e o coração vão estar dentro aqui da caixa torácica, né? Que se localiza nessa parte aqui no peito das pessoas. Coluna vertebral. A coluna vertebral, localizada aqui, então, nas nossas costas, tá? É responsável por sustentar a posição do nosso corpo. A posição que utilizamos é a bípede. O que é a posição bípede? Essa posição de andar, caminhar com duas pernas, que é a estrutura, né? A posição que o ser humano tem. Nos animais que caminham com 4 membros, a gente chama a posição de quadrúpede. Isso lá bem nos tempos da pré-história, né? O homem ele caminhava realmente na posição quadrúpede. E hoje a gente obtém essa caminhada com duas pernas, tá? Então aqui está a nossa coluna vertebral, que vai aqui da nossa nuca até o bumbum. Ok, pessoal, então agora a gente estudou aí sobre os ossos do corpo humano, a gente compreendeu essa classificação e agora vocês vão realizar alguns exercícios para intensificar
o conhecimento de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Vamos dar continuidade aí a esse sistema na próxima aula e bons estudos!